Você pode explicar o uso das palavras que falam de frequência, como always, never, etc? Sim, eu vou explicar. Eu fiz aqui um diagramazinho, vou tentar enquadrar aqui melhor. Então, essas palavras que indicam frequência, normalmente elas são chamadas de advérbios de frequência. Então, eu fiz aqui, geralmente é assim que a gente faz, né? Os professores fazem nas aulas. Esses percentuais aqui, eles são para você ter uma noção, não é uma coisa exata, é só para você ter uma noção para poder auxiliar na hora de entender o uso dessas palavras. Mas, por exemplo, o always, tá? O always é sempre, então 100% das vezes aquilo acontece. Então, por exemplo, assim, I always brush my teeth before I go to bed. Eu sempre escovo os meus dentes antes de ir para a cama, tá? Então, o always sempre, 100% das vezes. O usually é geralmente, mais ou menos 90% das vezes. Então, I usually don't eat dinner. Eu geralmente não janto. Mais ou menos 90% das vezes. Ou seja, não é sempre que eu não janto, mas quase nunca eu janto, ok? Quando uma coisa acontece mais ou menos 80% das vezes, a gente diz normally, que é normalmente. Então, for example, I normally eat lunch at home. Eu normalmente almoço em casa. Então, é uma coisa que acontece quase sempre, mas não é sempre. Depois, algo que já não é tão frequente assim, mas é mais do que às vezes, então seria o often, que é com frequência. Essa palavra aqui, ela pode ser pronunciada often, com o T, ou ela pode ser pronunciada como se o T não existisse. A ortografia permanece, mas você pode pronunciar often. As duas pronúncias estão corretas. Então, por exemplo, assim, I often study in the afternoon. Eu estudo com frequência durante as tardes ou nas tardes. 50% das vezes, então metade das vezes mais ou menos, que seria às vezes, é sometimes. Então, por exemplo, we sometimes have pizza on Fridays. Nós, às vezes, comemos pizza nas sextas-feiras. Não é algo que acontece com muita frequência, mas às vezes aquilo acontece. Depois, 30% das vezes mais ou menos, ou seja, não é nem às vezes, é bem mais raro de acontecer, mas acontece com uma certa frequência, que seria o ocasionalmente, que é o occasionally, ok? Então, por exemplo, assim, I occasionally go to the movies. Eu ocasionalmente vou ao cinema. E depois a gente tem o seldom e o rarely, tá? Que ambos significam raramente. Só que o rarely remete a um pouco mais raro ainda do que o seldom, mas ambos significam raramente. Então eu poderia dizer assim, I seldom skip breakfast. Ou I rarely skip breakfast. Que significa eu raramente pulo o café da manhã. Ok? E o never, então, que é nunca. 0% das vezes, nunca. Tá? Então eu posso dizer assim, I never go to bed angry. Eu nunca vou pra cama brava, por exemplo, ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês... Dá pra arrumar isso, por favor? Agora eu vou mostrar pra vocês a estrutura de como ficam as frases. Então, como é usado esse advérbio de frequência na estrutura das frases. Então, se eu estou usando um advérbio de frequência com um verbo regular, o verbo normal, fica o sujeito, depois o advérbio de frequência. O advérbio de frequência são essas palavras que a gente acabou de ver, que é o que indica a frequência. E depois o verbo principal. Então, por exemplo, um dos exemplos ali que eu dei, eu posso dizer assim, I always brush my teeth at night. Eu, que é o sujeito, sempre, always, brush.
I always brush. Brush é o verbo escovar. Então, eu sempre escovo os dentes antes de dormir ou à noite, ok? Porém, se eu estiver usando o verbo to be, que é o verbo ser e estar, é o I am, you are, he is, she is, então eu usaria dessa forma. Primeiro vem o sujeito, depois vem esse verbo, o verbo to be, e depois então vem o advérbio. Então, por exemplo, assim, eu posso dizer I am never late for work. Eu estou nunca atrasada para o trabalho, ou seja, eu nunca chego atrasada para o trabalho. Então, essas seriam as duas formas de usar o advérbio de frequência. E aqui nós temos, então, alguns exemplos de advérbios de frequência definidos. Então, por exemplo, every day, todos os dias, poderia ser every week, toda semana, every month, todo mês, every year, todo ano. Então, I go home every day, eu vou para casa todos os dias. Once a week significa uma vez por semana. Once significa uma vez. Então, uma vez por semana, once a week. I visit my mother once a week. Eu visito a minha mãe uma vez por semana. Daily, diariamente. Então, I have dinner daily. Eu janto diariamente. Monthly, mensalmente. Então, I have a meeting with my boss monthly. Eu tenho uma reunião com meu chefe mensalmente. Twice a day, 2 vezes por dia. Então, twice, lembra que once é uma vez, twice é 2 vezes. Então, 2 vezes por dia, twice a day, poderia ser twice a week, como aqui tem once a week, poderia ser twice a week, poderia ser 3 times a day, 3 times a week, tá? Então, twice a day, 2 vezes por dia. Então, I eat meat twice a day, eu como carne 2 vezes ao dia. Every other day, dia sim, dia não. Então, I play with my cat every other day. Eu brinco com meu gato dia sim, dia não. São alguns exemplos, existem vários outros, assim como os outros advérbios de frequência que a gente mostrou na primeira página, também existem outros, mas eles são geralmente os mais usados. Eu espero que tenha clareado um pouquinho, vocês possam ter entendido um pouco mais do uso do advérbio e espero ter respondido então as suas dúvidas de inglês e espero você na próxima live então. Não esqueça de mandar sua pergunta. Bye bye!